Durante séculos, a história reivindicou. A civilização começou com o primeiro Egito, faraós. Mas os próprios egípcios, registros deixados sugerindo uma série de mundos esquecidos, 5 perdidos, civilizações cujos governantes, deuses ou homens, reinou por dezenas de milhares de anos antes das dinastias que conhecemos. Pedra Polarmo, uma laje inscrita com nomes de uma época chamada pela primeira vez, lista reis cujos reinados se estenderam até 23 mil anos, sugerindo que o Egito viu ela mesma como meramente o sexto herdeiro de um ciclo inimaginavelmente antigo. Se os registros são verdadeiros, tudo em que acreditamos sobre o surgimento da civilização pode ser perigosamente incompleto. O que os egípcios realmente herdaram? A sombra das antigas paredes do templo, as inscrições egípcias mais antigas sussurram de um mundo que veio antes do faraós. O termo Zepte esculpido em calcário em Edifu e Dendera significa primeira ocasião, não apenas um mito, mas o início de tudo. Nesses textos, os próprios deuses não são lendas distantes, são governantes. Arquitetos e juízes que moldaram o Vale do Nilo muito antes de qualquer rei humano. As paredes descrevem uma era de ouro, quando a ordem surgiu do caos na terra primordial. Monte, uma ilha sagrada que sobreviveu a um grande dilúvio. Aqui os deuses estabeleceram as leis da natureza, construíram o primeiro templos e ensinavam as artes de civilização. Doutora Leila Saad, uma importante tradutora de textos murais do Antigo Reino, passou décadas decifrando essas linhas enigmáticas. Ela destaca que Zepte não é uma única história, mas como um tema recorrente, entrelaçado através de séculos de egípcio escrita. Nos textos do edifício Edfu, Zepte é descrito como o momento em que os deuses emergiram das águas e fundou a primeira cidade. Os textos falam de um tempo anterior ao tempo quando Ra, Osíris e Thoth caminhou sobre a terra e os seguidores de Horus reconstruíram após uma catástrofe. Até mesmo os rituais de faraós posteriores, como Setias, ecoam esses primórdios ancestrais. Eles invocam Zepte para legitimar suas ações, regra própria, alegando renovar o ciclo, que começou naquela época remota. As imagens são vívidas e precisas. Os relevos mostram o monte primordial se elevando, das águas da enchente com flores de lótus e estandartes de falcão marcando o local, onde a criação começou a ter raízes. Inscrições em Kombo e Dendera. Mencione as Ilhas dos Bem-Aventurados, lugares que se diz terem sobrevivido à destruição que pôs fim à Era dos Deuses. Os textos não tratam desses eventos como pura alegoria. Datas e Rei são apresentadas listas por vezes extensas, mais de 12 mil anos antes do dinastias conhecidas. A Pedra Polarmo, embora danificada, preserva vestígios dessas eras divinas, separados por linhas nítidas das rédeas, de reis humanos. Para o Dr. Saad, a linguagem de Zepte é ao mesmo tempo poética e deliberado. Os egípcios viram eles próprios como herdeiros de um legado, que começou em um mundo perdido, um mundo varrido, destruídos por inundação ou incêndio. Essa sensação de tempo profundo medida em ciclos e renovações moldaram toda a sua estrutura. Civilização. A questão que permanece é se alguns vestígios dessa era desaparecida ainda podem ser encontrados no registro físico ou se ele existir apenas na memória estratificada da pedra e símbolo. Uma laje de basalto negro bastante danificada. Desenterrado das areias perto de Memphis fica sentado em silêncio no Polarmo. Museu Arqueológico, o Polarmo. A pedra, como é conhecida atualmente, contém das crônicas mais antigas que sobreviveram de a realeza do Egito. Sua superfície, gravada, com fileiras de hieróglifos, não preserva apenas os feitos dos primeiros faraós, mas algo muito mais estranho, um registro de governantes que, segundo a pedra, reinou muito antes do primeiro Egito, dinastia. O professor Marco Rinaldi, um dos principais autoridades em anais egípcios, passou anos rastreando a jornada da pedra desde sua descoberta empoeirada até seu lugar nos cofres do museu. Ele aponta para o registro superior, onde o texto, embora bastante erodido, sugere uma linhagem que antecede toda a história conhecida. Os primeiros nomes não são de homens, mas de seres descritos como deuses e espíritos. Alguns fragmentos mencionam governantes como Pat e Ra. Seus reinados não foram medidos em décadas, mas em séculos ou até mesmo milênios. Os números são surpreendentes. Um compartimento agrega mais de 900 anos sob o reinado de um único rei divino. Enquanto isso, outra lista os seguidores de Horus como uma casa reinante. Os detalhes são escassos, mas a intenção é inconfundível. Essas não eram meras lendas para os escribas que os esculpiram, mas a abertura, entradas nos registros oficiais do Egito. O formato das pedras é metódico. Cada governante recebe um nome, argal, duração e uma série de anuais. Notações, alturas das cheias do Nilo, festivais, obras em templos. Mesmo em seções mais danificadas, a pedra separa esses reinados primordiais de os reis posteriores mais conhecidos. A linha entre mito e história se confundem, mas os anais tratam ambos da mesma forma. Precisão burocrática. Em um sobrevivente.
Banda, o nome Mat, a deusa de ordem cósmica, aparece com o que pode ser um reinado implausivelmente longo, embora o valor exato se perdeu devido à erosão. Rinaldi observa que para os antigos egípcios, o ato de registrar estes nomes era uma afirmação de continuidade, um ponte de um mundo desaparecido para o vivendo o presente, a Pedra Polarmo. A procedência está bem documentada. Após sua descoberta nas ruínas de Mênfis, passou pelas mãos dos italianos, colecionadores antes de chegarem em Palermo em a década de 1870. Não há evidências que sugiram adulteração ou revisão. O dano é resultado de tempo não censura. No entanto, a natureza fragmentária do registro pré-dinástico deixa muito a desejar. Especulação. Epigrafistas contam como 15 nomes parciais no divino. Seção, embora algumas tradições afirmem até 23. As rédeas, onde legíveis, são agregado em vez de detalhado, sugerindo que os compiladores funcionavam a partir de tradições mais antigas, possivelmente orais. O estilo da pedra, seus compartimentos organizados e hieróglifos cuidadosos correspondem a outros antigos monumentos do reino, confirmando sua autenticidade como documento real, não invenção posterior. O que diferencia a Pedra Polarmo é a sua insistência de que a Era dos Deuses era não um reino mítico separado, mas o verdadeiro fundamento da realeza egípcia. Os anais registram esses governantes como fatos comprovados. Não é fábula, mas sim uma lembrança de Zep. Até os alicerces do Estado. Para Rinaldi, este é o cerne do mistério. Porque o mais antigo Egito? Os historiadores chegam a tais extremos para documentar uma era desaparecida, a menos que eles acreditavam que era real, a pedra permanece de pé. Como testemunho silencioso de um mundo no borda da memória, aquela cujos detalhes são perdidos, mas cuja sombra permanece no Registros de Reis, nos santuários de Abydos, onde o incenso outrora flutuava pela sombra. Salões, o rei lista esculpido em pedra, não começam com homens, começam com nomes. Dos deuses Osíris, Horus, Thres apresentados, não como lendas distantes, mas como governantes, cujos reinados são medidos e registrados. As listas são objetivas. Na parede do templo, o deus Rei-Ra recebe um lugar na sequência real, seu nome, seguindo a mesma fórmula que mais tarde, faraós. As listas não separam os divino a partir do humano como mítico. Linguagem. Em vez disso, eles atribuem um tom régio. Anos, às vezes séculos, para estes seers. A Pedra Polarmo com seu cuidado. Anotações indicam Pata e seus sucessores. No topo da lista, seus reinados, abrangendo centenas de anos antes do o primeiro rei mortal aparece. As orações de coroação do antigo reino refletem essa estrutura. Quando um novo faraó assumia o trono, os sacerdotes invocavam a linhagem dos reis deuses, invocando sua presença como testemunhas e protetores. Os textos falam dos Shemu, os seguidores de Horus, descritos como seres semidivinos que governaram após a era dos deuses, mas antes da era dos homens. Seu status é ambíguo, não sendo totalmente imortais nem inteiramente mortais, ocupando um espaço entre mundos. O próprio termo, Shamsu, está inscrito nas mesmas colunas que os deuses, reforçando seu papel como verdadeiros soberanos na linha de sucessão. A doutora Leila Assad, ao analisar essas listas, observa que os egípcios não traçavam uma linha nítida entre lenda e registro histórico. Para eles, os deuses não eram abstrações, eram governantes cujos feitos moldaram a terra, cujas leis ainda regiam os rituais da realeza. As listas de reis de Abidos e Saqqara não tratam essas figuras divinas e semidivinas como alegorias. Seus nomes são catalogados, seus reinados contados, seu lugar na história afirmado. Até mesmo o termo para rei Nissu é usado para deuses nesses registros antigos, tornando ainda mais tênue a distinção entre céu e terra. Este tratamento não se limita a um templo ou a uma era. Inscrições de Dendera e Kombo repetem a mesma fórmula, listando deuses, espíritos e Shamsu como governantes legítimos. A linguagem ritual da coroação insiste que cada novo faraó é um sucessor desses seres ancestrais, herdando não apenas um trono, mas uma ordem cósmica estabelecida em Zep-Tepi. O efeito é cumulativo. Ao longo dos séculos, o registro oficial constrói uma cadeia contínua desde o alvorecer da criação até o governante atual, cada elo santificado por rituais e memória. A presença desses reis-deuses nas listas oficiais levanta uma questão incômoda para os escribas posteriores. Se os governantes divinos e semidivinos são tratados como figuras históricas, o que isso significa para a cronologia do Egito? E por que, em alguns registros posteriores, essas figuras começam a desaparecer, seus reinados condensados ou omitidos? As pedras e os papiros preservam seus nomes,
mas a clareza de seu status se torna turva com o passar dos séculos. Para os egípcios, o passado não era uma terra distante, era uma herança viva, escrita na linguagem dos deuses e dos reis. O Dr. Nasser Hassan está diante do Canhão Real de Turim, um frágil papiro cujas colunas outrora prometiam conter toda a extensão da história egípcia. Contudo, nas seções onde deveriam aparecer os reis mais antigos, a escrita se dissolve no silêncio. O papiro está repleto de lacunas. Lunai onde nomes e anos de reinado desaparecem, substituídos por fibras rasgadas e tinta que borra o espaço vazio. Nesses vazios, a história das origens do Egito não está apenas ausente. Foi cuidadosamente ocultado. Imagens multiespectrais recentes lideradas pelo Dr. Hassan e sua equipe revelam mais do que o desgaste de séculos. Sob luz especializada, o papiro revela padrões de sobreposição de tinta e raspagem nas colunas pré-dinásticas. Algumas entradas estão apagadas, seus contornos tênues sob uma segunda camada de tinta. A imagem capta mudanças abruptas na caligrafia, como se vários escribas tivessem trabalhado para harmonizar o registro. Em coluna após coluna, reinados inteiros são condensados ou apagados, deixando uma lacuna de 800 anos entre os reis-deuses listados e os primeiros faraós humanos. Isso não é uma perda de tempo acidental, é uma edição deliberada da memória. Os motivos por trás dessas omissões não são difíceis de rastrear. Os escribas ramicidas que copiaram o cânone trabalhavam em uma época obcecada pela continuidade. O Egito deles era uma terra de monarquia ininterrupta, onde a legitimidade de cada faraó dependia de uma linha direta e clara que remontava aos deuses. Qualquer indício de caos, dinastias perdidas ou ciclos de destruição ameaçava essa narrativa. As lacunas no cânone de Turim não são aleatórias. Elas se concentram onde governantes míticos se confundem com reis mortais, onde os antigos ciclos de ascensão e declínio teriam complicado a história de um único Egito eterno. As descobertas do Dr. Hassan desafiam a versão oficial. As imagens mostram que essas lacunas não são apenas resultado da decadência. As sobreposições de tinta e as fibras raspadas ocorrem exatamente onde a cronologia se torna mais incerta. Em alguns lugares, o papiro revela tênues vestígios de nomes e números de reinado sob as edições posteriores. Os séculos apagados não desaparecem completamente. Deixam para trás um resíduo, um rastro de mundos perdidos. As métricas compiladas pela equipe de Hassan sugerem que até 8 séculos de história pré-dinástica podem ter sido comprimidos ou omitidos, criando uma superfície uniforme sobre o que antes era um passado fragmentado. Essas descobertas levantam questões incômodas. Se as listas oficiais de reis foram moldadas por necessidades políticas, quanta da história profunda do Egito foi perdida por omissão deliberada? O conflito entre o legado mítico de Zep-Tepi e a narrativa imperial de domínio ininterrupto se manifesta em cada nome ausente, em cada lacuna no vazio. Para o Dr. Hassan, o único caminho a seguir é buscar evidências além dos textos, vestígios daquelas civilizações perdidas que não podem ser apagados com um pincel ou uma caneta. A busca pelas verdadeiras origens do Egito agora se estende do papiro à pedra, dos registros escritos à própria terra. Na orla do deserto ocidental, fileiras de pedras antigas emergem da areia em uma formação silenciosa. A planície de Nabta, que data de quase 7.000 anos atrás, abriga um círculo megalítico alinhado com o solstício de verão. Amostras de carvão vegetal enterradas sob essas pedras, analisadas por laboratórios de radiocarbono, confirmam a construção entre 6.800 e 6.400 a.C. A orientação precisa do círculo em relação ao nascer do Sol e a Via Láctea sugere um nível de conhecimento astronômico que antecede as pirâmides em milênios. Arqueólogos vasculharam os sedimentos, descobrindo lareiras e sepulturas de gado dispostas em padrões meticulosos, indícios de uma sociedade que se organizava em torno dos céus muito antes dos primeiros reis do Nilo. Bem ao norte, os túmulos mais antigos de Saqqara revelam uma engenharia que desafia a ideia de origem simples. O túmulo Mustabo I, construído por volta de 3.100 a.C., tem 40 metros de comprimento. Suas paredes, alinhadas com precisão de poucos centímetros em relação ao norte verdadeiro, são construídas com dezenas de milhares de tijolos de barro, cada um assentado com a precisão de um arquiteto. Os tetos estrelados e as profundas câmaras funerárias do túmulo revelam um salto repentino na organização social.
Amostras de radiocarbono do material de preenchimento da tumba datam sua construção do início da primeira dinastia. No entanto, nenhuma acumulação gradual de técnicas parece existir nas camadas arqueológicas abaixo. Em Gizé, a esfinge olha para o leste, seu corpo marcado por profundas fissuras. Geólogos como Robert Schoch argumentam que os padrões de intemperismo em seus flancos calcários só poderiam ter se formado sob fortes chuvas, um clima visto pela última vez entre 7.000 e 5.000 a.C. Essa afirmação controversa, apoiada por análises de erosão, mas contestada por egiptólogos renomados, sugere uma fase ainda mais antiga de atividade monumental. Em conjunto, esses sítios arqueológicos desafiam a noção de que a civilização egípcia surgiu plenamente formada com os primeiros faraós. As evidências provenientes de pedras, solo e estrelas apontam para um legado de conhecimento e organização que antecede os registros escritos, uma memória silenciosa incrustada na própria terra. Nas criptas sob Dendera, inscrições falam do tempo como uma roda, não como uma linha reta. Os textos descrevem 9 grandes ciclos, eras de criação e colapso, cada uma terminando em caos, cada uma seguida por renovação. Os Shamsu, ou seguidores de Horus, aparecem como agentes de restauração, reconstruindo após o dilúvio que varreu o mundo dos deuses. Essas histórias não são apresentadas como mitos distantes. Elas são escritas como memória codificada, um registro de destruição e renascimento que moldou a identidade egípcia ao longo dos séculos. A doutora Maya Patel, mitóloga comparativa, aponta para a doutrina dos ciclos inscrita nas paredes do templo. Ela explica como os egípcios se consideravam habitantes da Sexta Era, herdeiros de 5 mundos desaparecidos. Em suas palavras, os egípcios se viam não como os primeiros, mas como os últimos. Sua civilização era o elo final de uma corrente que se estendia até as trevas. Os textos de Dendera descrevem cada era como distinta, porém unida pelo mesmo padrão. A ordem surge da desordem, o conhecimento é resgatado das ruínas da catástrofe. A crença em ciclos é mais do que uma história, é um aviso. Os egípcios realizavam rituais para sustentar Mahat, o equilíbrio cósmico, temendo que a negligência acelerasse o fim de sua própria era. O livro da Vaca Celestial, encontrado em tumbas reais, narra uma época em que a humanidade quase foi dizimada, salva apenas pela intervenção dos deuses. Nessa visão de mundo, a história é frágil, sempre à beira do colapso. A Sexta Era é a nossa. A questão que permanece pairando nas colunas de pedra é se este ciclo também chegará ao fim. E quem, se é que alguém se lembrará. Hoje, pedras antigas ainda sussurram que a civilização é mais antiga e mais frágil do que nossos livros didáticos admitem. À medida que novas descobertas desafiam antigas cronologias, nossa própria era se apresenta como apenas um capítulo em um ciclo de ascensão e declínio. Os egípcios alertavam que esquecer os mundos passados era atrair o mesmo destino. O que escolhermos lembrar agora pode determinar quanto tempo nossa própria era perdurará. Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.